Bem, pessoal, vamos iniciando a apresentação de hoje, até porque a gente não sabe a quantidade de alunos que a gente vai ter presente, né? Então, vamos iniciando a nossa apresentação. Bem, esse semestre a gente vai trabalhar novamente, né? Semestre passado a gente trabalhou a disciplina de Direito Internacional Público e esse semestre a gente vai trabalhar a disciplina de Direito Internacional Privado. A disciplina de Direito Internacional Privado, ela tem metade da carga horária da disciplina de Direito Internacional Público, né? E também essa disciplina é semipresencial. 50% da carga horária dela vai ser presencial seja ao vivo, né? Melhor dizendo, ao vivo, para quem optou pelo regime remoto. Para quem optou pelo regime de presencialidade, tem que estar presente aqui na ACES, tá certo? E aí é importante que vocês olhem o cronograma da disciplina para saber quais são os dias de presencialidade e quais são os dias de atividades virtuais. Então, pessoal, por exemplo, no mês de agosto, os 2 dias de atividades presenciais serão essa semana e semana que vem, tá? Então, a gente vai ter esses 2 dias. E os duas últimas sexta-feiras do mês, aí é para vocês fazerem as atividades virtuais da disciplina. Bem, vocês já me conhecem, né? A gente já trabalhou, já conheço alguns alunos, inclusive alguns alunos dessa turma foram orientantes de TCC, né? Como, por exemplo, a Natália, que está aqui, Silmere, que não está conosco, mas também já participou de vários grupos de pesquisa, então eu conheço vários alunos da turma antes, mesmo até pelos grupos de pesquisa e extensão, tá? Então, pessoal, agora eu vou apresentar o conteúdo da disciplina, depois eu vou falar da bibliografia e, por último, vou falar da avaliação. Também uma coisa que eu quero abrir espaço hoje para vocês que estão aqui é se vocês tiverem sugestões para a gente aperfeiçoar a metodologia em relação ao que a gente fez semestre passado, a gente está aberto a escutar vocês também, né? Vocês podem falar, professor, isso aqui, inclusive já tem uma sugestão que uma das turmas fez para mim, e a gente já vai acatar, que é a disponibilização dos vídeos de seminários. Né? Vocês fazerem os vídeos de seminários e isso ser disponibilizado para todos. Certo, Milena? Obrigado, mas a gente está aberto também a escutar sugestões, né? Tem uma metodologia. E, assim, uma coisa que foi falado em uma das turmas, e eu sei que é verdade, eu reconheço, é a questão que eu tenho inúmeras atividades. De fato, eu faço muitas atividades. Porém, é necessário, principalmente considerando que a maioria de vocês está em regime remoto, porque a frequência ela é atribuída não por você assistir aqui ao vivo, até porque isso aqui, para quem está no regime remoto, pode assistir a gravação depois, né? Como a maioria agora da turma está remoto, pode assistir depois. Então, você tem que fazer a presença através das atividades. Então, a gente computa a presença através de atividades, né? E aí, tem uma coisa que é bem interessante, que talvez alguns de vocês tenham notado, a imensa maioria da turma passou tranquilamente, né? Mas teve, vamos dizer assim, uns 10 alunos que acabaram indo para a final, inclusive a gente teve aluno reprovado, e quando a gente vai analisar, é porque eles fizeram poucas atividades. Então, o segredo, vamos dizer, de passar aqui na minha disciplina é fazer o maior número de atividades possível. Né? E a gente dá um prazo razoável para que vocês façam as atividades. E também tem semana específica para que vocês concluam essas atividades. Então, pessoal, eu deixo o apelo aqui para que vocês não deixem de fazer essas atividades. Eu já vou disponibilizar atividades a partir de domingo, para que vocês entreguem no dia 27. Vou passar exercícios de fixação e estudos dirigidos dos 2 primeiros pontos, ponto 1 e 2. Ponto 1 eu acho que eu começo hoje ainda. E vocês vão entregar dia 27. O prazo é razoável, mais de 20 dias. Né? Um exercício de fixação e um estudo dirigido desses 2 pontos. Certo? Então, essas atividades são bem interessantes. Boa noite, Marília.
Então, é preciso que vocês façam para ter um melhor aproveitamento. Outra coisa também, teve gente que foi para a final por pouco ponto, eu não arredondei, não foi nem por maldade, foi porque eu fui analisar e realmente o aluno, ou aluna, teve os dois sexos, né? Eles não tinham feito boa parte das atividades. Eu disse, olha, tudo bem, você está indo por um ponto ou meio ponto, mas repare quantas atividades você fez. E lembrando, por exemplo, o exercício de fixação, você recebe a nota não pelo número de acertos, mas só por fazer a atividade. Você pode responder até errado. Mas se você fizer a atividade, você já ganha meio pontinho ali. Eu sei que vocês estão estudando bastante, vocês têm a questão da OAB, inclusive vocês devem lembrar que eu fiz até vídeo de revisão para a OAB, né? Já pensando nisso, sabendo que vocês estão ocupados, sabendo que vocês têm interesse em estudar principalmente para a aprovação da OAB, inclusive a gente pode fazer semestre novo, já juntando o último concurso da OAB, atualizando quais foram as questões que caíram. Boa noite, Tatiane. Então, a gente está aqui, pessoal, é para colaborar com vocês, entenderam? Eu quero colaborar com vocês, eu estou aqui para ajudar vocês. O que eu não vou fazer é passar ninguém de graça, mas ajudar a turma, no máximo que a gente puder, a gente vai ajudar, tá? O espírito é esse, é de ajudar vocês, principalmente nesse contexto tão difícil que a gente está vivendo, pessoal. Não está fácil para ser ninguém, em nada. Né? Então, se a gente não se ajudar, agora também eu preciso fazer a minha parte e vocês precisam fazer a parte de vocês. Entenderam? Então, gente, eu vou agora falar um pouquinho do conteúdo. Se vocês quiserem interromper a hora que vocês quiserem, fiquem mais do que à vontade, né? Então, vamos ver aqui o conteúdo da disciplina, explicar como é que está dividido esse conteúdo, quais são os assuntos que a gente vai vivenciar esse semestre. Então, a disciplina é dividida em 7 pontos. No primeiro ponto, acho que, se possível, a gente já vai começar hoje, né? A gente vai falar sobre introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Então, o que é direito internacional privado? É a mesma coisa que público? Não. É uma disciplina da mesma área de público, né? A disciplina base é público, mas privado foca em relações privadas. Que tipo de relações privadas? Relações de contratos, bens, obrigações, família, consumidor e direito empresarial também. Né? A gente tem sucessões, etc. Então, o direito internacional privado, direito internacional... Pronto, a colega Rayana, pessoal, colocou aqui um recado no chat falando se alguém puder acrescentar ela no grupo da sala, porque ela está pagando aqui a disciplina, né? Então, a colega que está pagando a disciplina, e aí, se vocês puderem acrescentá-la no grupo, está aqui a informação no chat. Bem, pessoal, que mais eu ia falando agora? Então, direito internacional privado, outra coisa, não surgiu na antiguidade, surgiu na Idade Média, né? Como a gente vai falar, se não hoje, no começo da semana que vem. Ponto 2, fontes do direito internacional privado. Fontes do direito, vocês sabem de onde vem o direito. E quais seriam as fontes do direito internacional privado? Seriam as mesmas do público? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, de jeito nenhum não. Algumas sim, outras não, para ser mais preciso. Então, tratados internacionais, por exemplo, são fontes do direito internacional público e do privado. Mas a principal fonte do direito internacional privado é o direito estrangeiro. Percebam, existe uma diferenciação entre norma internacional e norma estrangeira. Norma internacional é aquela que tem vigência em vários países, como, por exemplo, um tratado. Já a norma estrangeira é aquela originária de um estado que não seja o nosso estado de origem. Então, quando eu falo, por exemplo, no Código Civil argentino, ou no Código Civil chinês, que por sinal existe, né, 2020, o Código Civil chinês, eu estou falando de uma norma estrangeira. E direito internacional privado trabalha, a principal fonte são as normas estrangeiras, tá?
Isso significa que quem advoga ou atua na área de direito internacional privado, como, por exemplo, acontece na Justiça Federal, trabalha principalmente com normas estrangeiras, normas de outros países. E aí tem um detalhe que talvez nem todos vocês saibam, seja os que estão me assistindo agora ou os que vão me assistir depois. Tem gente que não tem essa consciência. E se vocês não souberem isso, vocês não sabem nada de direito internacional privado. Boa noite, Bárbara. Vocês sabiam que o juiz de um país pode aplicar norma de outro país numa lide? Alguém tinha consciência disso? Inclusive, é isso que faz o direito internacional privado ser importante e ser necessário. Um juiz de um país pode aplicar a lei de outro país. Claro, vai ter que provar a vigência, mas pode. Entenderam? E por que isso? Devido ao princípio da inafaciabilidade da jurisdição. E o juiz não pode remeter um feito para outro país, entenderam? O juiz vai ter que julgar. Ele pode julgar usando a legislação estrangeira. Claro, a parte que invoca a legislação vai ter que provar a sua vigência. Mas fora isso, tranquilo. Pronto, fontes do direito internacional privado. No ponto 3, a gente vai ver as teorias de qualificação. As teorias de qualificação, elas ajudam a indicar se o juiz, numa relação de direito internacional privado, geralmente a relação de direito internacional privado, pessoal, ela envolve pessoas ou empresas, ou pessoas naturais ou pessoas jurídicas, para ser mais preciso, de países diferentes, tá? Pode ser também do mesmo país, desde que a execução seja em lugar diferente, um país estrangeiro, o objeto seja alguma coisa relacionada a um país estrangeiro, tá? Então, pessoal, teorias de qualificação, nós temos duas principais. Tem uma terceira, mas que é teórica. É mais uma possibilidade teórica do que uma realidade. Nós temos a lex fori, que em latim significa lei do foro, e a lex causae, ou lei da causa. Então, na lex fori, por exemplo, se ficar definido que no lide que envolva direito internacional privado, o juiz vai aplicar a lex fori, pessoal, o juiz vai aplicar a sua lei, a lei do foro. Já se o juiz for aplicar a legislação estrangeira, aí a lex causae, certo? Aí diz, sim, professor, e como é que a gente vai saber se naquela lide vai se aplicar o direito nacional estrangeiro, a lex fori ou a lex causae? Aí vem os elementos de conexão, que é o ponto 4. Os elementos de conexão, pessoal, eles já nos indicam se vai ser aplicada a lex fori ou a lex causae, melhor dizendo, né? E aí tem critérios, tem princípios e critérios para isso, tá? Então, por exemplo, no inventário, geralmente, o foro competente, a maioria dos países adotam dois critérios. Ou o foro competente é o domicílio do decúgios ou é a nacionalidade. Aí a gente diz que é um elemento de conexão pessoal, né? Tanto a nacionalidade quanto o domicílio. Imóveis, bens imóveis. Geralmente não, todos os casos que eu conheço, e já pesquisei mais de 40 países para dizer isso, aí se aplica a lei do país em que o imóvel estiver situado. Aí é o elemento de conexão real, porque é relativo a direitos reais, né? O que mais? Quando há, por exemplo, no contrato internacional, quando há direito disponível
e não há partícula suficiente, pode haver uma escolha das partes, aí é o elemento de conexão voluntário. Então, nesse ponto 4, a gente vai estudar os elementos de conexão. E aí, pessoal, da primeira unidade vai do ponto 1 ao ponto 4, o assunto. Na segunda unidade, nós temos 3 pontos. Não diminuiu o assunto, é porque está condensado. Então, a gente começa no ponto 5, conflitos de lei do espaço e aplicação do direito estrangeiro. Nesse ponto 5, o grande destaque é estudar a limitação para a aplicação do direito estrangeiro. Porque, como eu estava falando, o direito internacional privado, ele possibilita a aplicação de uma norma estrangeira em outro país. Mas não é qualquer norma estrangeira. Então, a norma estrangeira que fira a ordem pública, que traga fraude à lei, que seja um instituto considerado abominável, tem várias classificações que aí você não pode aplicar o direito estrangeiro. Por exemplo, teve um caso de um muçulmano poligâmico, né, casado com várias mulheres. Ele queria reconhecer o casamento dele poligâmico aqui no Brasil. O STF, na época, não reconheceu, alegando que o casamento poligâmico feria a ordem pública do país. Deixa eu ajustar essa máscara. Isso aqui é aquela N não sei o quê. Ela é mais confortável do que as outras, né? Mas o elástico estava prendendo aqui no óculos. Então, pessoal, outra questão, por exemplo, tem o chamado Instituto Abominável, a pena de morte. Então, você não pode reconhecer uma sentença de pena de morte de um país em outro, porque você vai alegar que isso aí é um instituto jurídico considerado abominável, ou seja, só vale junto ao país que emitiu. Certo? Aí é o assunto do ponto 5. No ponto 6, a gente vai ver bens e obrigações no direito internacional privado. Em relação a bens, por exemplo, os imóveis, todos os países que eu conheço a legislação, e como eu disse, eu já conheço aproximadamente a legislação de uns 40 países sobre isso. O imóvel, pessoal, sempre é regido pela lei do país em que está situado, não importa a nacionalidade do proprietário. E aí, acho que vocês sabem, muitos brasileiros, inclusive pessoas aqui de Caruaru, têm imóveis no exterior. A maioria dos imóveis de brasileiros ficam localizados na Flórida, Miami, francamente não seria minha opção, Portugal, Uruguai, tem muita gente que tem imóvel lá, e no Paraguai é mais fazenda, né? Fazenda de soja. Boa parte da soja exportada pelo Paraguai, ela vem de fazendeiros brasileiros que produzem lá. Então, a gente vai ver bens. E a parte de obrigações também, tá? Obrigações, contratos. Então, isso no ponto 6. No ponto 7, a gente vai falar de direito de família e sucessões no direito internacional privado. A parte de direito de família, por exemplo, como é que fica o casamento celebrado entre pessoas de pais diferentes? E divórcio, e alimentos. Depois, a questão da sucessão. Né? Como é que fica a questão da sucessão em relação ao direito internacional privado? Tem países que o foro para a sucessão no direito internacional privado é o foro do domicílio do decúbito. No continente americano é o critério mais usado. Já nos países europeus, eles preferem a nacionalidade, tá? Como critério. Aliás, como elemento de conexão, tecnicamente falando, o nome disso é elemento de conexão. Para definir normas competentes, tá? E o foro competente também. Pronto, pessoal. Na segunda unidade, nós temos esses 3 pontos, mas o assunto não diminui. É porque a gente condensou. Inclusive, eu estava pensando em separar, mas depois eu digo, sim, eu vou separar, por exemplo, bens e obrigações, família e sucessões, aí em vez de 4 pontos, ficaria 5. Então, eu preferi deixar condensado.
Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a bibliografia, né? Vamos falar aqui da bibliografia. Pronto, acho que vocês já conseguem ver aí, né? Já. Pessoal, em relação à bibliografia básica, a boa notícia é que esses livros, os 3 livros da bibliografia básica, têm a última edição deles disponível na biblioteca digital da ACES. Então, vocês podem ter acesso facilmente. E no estudo dirigido, eu indico a página que tem cada assunto, né? Então, isso aí já facilita. O melhor livro, o que eu acho mais completinho de todos, em relação a direito internacional privado, não público, tá? É o do Floresval Delomo, que é um professor do Rio Grande do Sul, um senhorzinho já de 80 anos, muito simpático, inclusive, ano passado eu tive no congresso. Foi ano passado ou foi no começo do ano? Não, foi ano passado, final do ano passado. Ele é muito simpático, elogiou meu trabalho, gostei. O livro dele vem sendo atualizado por Augusto Jäger Júnior, né? E é o curso de Direito Internacional Privado da Forense, é o mais completinho. Vocês vão ver que ele tem uma boa linguagem, o livro dele é fininho, mas não é superficial, ele tem uma boa abordagem de todos os assuntos. O outro livro é do professor Jacob Dollinger, atualizado, já morreu, era um judeu belga, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e vem sendo atualizado por Carmen Tiburcio, Direito Nacional Privado, da editora Forense, tem edição 2020. Mas esses 3 livros estão atualizados, tá? O de Delomo só tem uma besteirinha em relação à questão em relação à questão da apostila de Haia. Mas aí eu falo. Sim, o livro do Jacob Dollinger é um livro bom na parte de teoria geral, na primeira unidade. Para a segunda unidade, essas questões mais técnicas, bens, obrigações, família, sucessões, ele não é tão bom, não. E o último livro é o do Mauzuoli, Curso de Direito Internacional Privado da editora Forense. Gente, esse livro, ele não é tão bom quanto o de público. É um bom livro, é porque o livro de público dele é excelente. Esse aqui é bom, mas cada edição ele está melhorando, né? Acho que logo, logo ele vai conseguir fazer o melhor livro de direito internacional privado do Brasil, até porque Mauzuoli é jovem, né? Tem 40 e poucos anos. Então, por exemplo, se Delomo está com 80 e já está com o atualizador, Mauzuoli ainda tem tempo. E cada edição ele está melhorando. Nesse caso aqui tem a edição 2021. Mas na primeira unidade, qualquer livro que vocês acharem de 2011, inclusive da biblioteca física aqui da SES, dá para fazer, viu? Dá para estudar por ele, na primeira unidade. Na segunda, de 17 e 18 em diante. Tá certo? Ah, professor, eu tenho um livrinho muito bom que eu comprei, Curso de Direito Internacional Público para e Privado para a OAB, tem os 2 juntos. Eu achei o máximo, é baratinho, legal, é do juiz federal. Não vou dizer o nome do autor para não gerar dano, pessoal, mas o livro é uma porcaria. Em privado, ele só diz o que está na LINDB. Privado, ele é regular, ele pelo menos coloca o que está na LINDB. Talvez se o juiz federal não soubesse privado, até porque eles, em regra, a competência para a execução de direito nacional privado é da Justiça Federal, né? Quem trabalha na Justiça Federal e estagia sabe do que eu estou falando. Agora, em público, é muito fraco o livro dele. O livro dele é fraco. Ah, professor, eu tenho de Portela, que é público e privado junto. E aí? Portela é bom em público e privado é regular. Repara a diferença do tamanho da parte de público para privado. Ele sabe mais público do que privado. O próprio Mauzuoli sabe mais público do que privado. É porque Mauzuoli está preocupado em melhorar o livro dele de privado. Gente, público e privado são 2 coisas muito diferentes, tá? É difícil ter um autor que sabe igual os 2. Eu, por exemplo, sei mais público do que privado. Claro, eu sei privado, senão eu não estava aqui ensinando ou enrolando vocês, tá? Pronto.
Alguma dúvida sobre a bibliografia? Vocês têm alguma pergunta? Não? Podem colocar no chat. Tudo ok, né, Rayana? Tudo certo. Beleza, pessoal. Vamos agora falar da avaliação dessas coisas, né? Bom, e quando eu estiver falando aqui sobre avaliação, e também aí eu quero abrir esse espaço para que vocês possam fazer alguma sugestão, alguma crítica, fique à vontade, a gente está aqui para escutar vocês mesmo. Bom, pessoal, então vamos prosseguindo aqui, né? Vou falar da avaliação. Pessoal, em relação à avaliação, eu estava conversando, escutando as turmas que eu lecionei semestre passado, e aí a gente vai continuar fazendo a avaliação dissertativa, ou seja, eu dou um tema de cada ponto e vocês fazem uma dissertação sobre ele, valendo 0 a 10. E aí, todas as turmas que eu estava discutindo, eu estava perguntando o seguinte: é melhor eu dar os temas, por exemplo, primeira unidade, ponto 1 ou 4, cada um tem um tema dissertativo. Aí vocês fazem uma dissertação de 15 a 25 linhas e entrega no Moodle. Ou seria melhor, e a maioria, todas as turmas que eu conversei até hoje, até agora, disseram, não, professor, é melhor o senhor definir os temas para que a gente escolha. Então, eu dou 4 temas do que a gente inventar o tema, entendeu, da dissertação. E aí? Sim, Jaquiele, a ideia era permanecer igual ao período passado, ou seja, eu dou um tema de dissertação para cada ponto na primeira unidade, e na segunda unidade eu escolho um ponto para ter 2 temas. E aí vocês escolhem e fazem a redação de 15 a 25 linhas. Lembrando, a redação ela tem que ser feita, e a gente teve alguns problemas na turma de vocês. Não foi muita gente, mas teve. De redação igual, ou com trechos iguais, aí eu reduzi a nota pelo menos 50%. Cópia da internet, teve, viu? Teve gente que copiou, na turma de vocês, acho que uma aluna copiou do âmbito jurídico. A dissertação, pessoal, ela tem que ser feita com as palavras do aluno, tá? Você não pode copiar. E também não pode fazer citação direta nem da legislação. Você tem que escrever com as suas palavras. Você pode citar a legislação nacional ou estrangeira, desde que você cite com as suas palavras. Tá? Mas não pode copiar nada ipsilíteres numa dissertação. Mas acreditam que teve gente que fez isso?
Entenderam? Então, beleza. Então, vocês também preferem que eu defina os temas para que vocês dissertem sobre eles. Escolham um e escrevam sobre eles, né? Perfeito. Só fico atento aí, pessoal, para que vocês tenham cuidado com não copiem dos colegas, nem total, nem parcial. Eu leio todas as dissertações, viu? Eu não jogo para cima e dou a nota, eu leio tudinho. Exatamente. Exatamente, Raquel, igual ao período passado. Então, pessoal, a dissertação sempre vale 0 a 10. Aí ela pode ser crescida com outras notas e como a questão dos seminários e dos exercícios, né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês que a gente vai continuar passando vários exercícios. Inclusive, nesse final de semana, a gente já vai disponibilizar os exercícios de fixação e estudos dirigidos dos pontos 1 e 2, para que vocês possam entregar até o dia 27, tá? Então, tem tempo suficiente para fazer. Cada exercício de fixação, ele vale meio ponto. E ainda tem o exercício complementar que a gente vai passar no comecinho de setembro, finalzinho de agosto, para vocês entregarem no dia 1º de outubro. Então, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a necessidade de vocês fazerem estes exercícios, o máximo que vocês puderem. Eu sei que vocês estão muito ocupados, que vocês estão estudando na OAB, etc., concurso, etc., mas é preciso fazer esses exercícios, tá? A gente dá um prazo razoável para que vocês façam. E como eu estava falando aqui no comecinho da aula, as pessoas que tiveram problemas, que foram para a final da minha disciplina, que foram reprovadas, inclusive a gente teve gente da turma de vocês que foi reprovada, a gente teve gente do 10º período que foi reprovado, não muitos alunos, geralmente 2, 3 ou no máximo 4 por turma. Mais do que 4 por turma não passou, mas teve gente que foi reprovada. Teve gente que foi para a final porque não fez um grande número de exercícios. Então, pessoal, eu quero deixar meu apelo para que vocês façam esses exercícios que eu passar. Eu dou um prazo razoável, eu divido por etapas, eu não deixo tudo para o final da unidade. Não sei se vocês notaram isso, tem esse cuidado de colocar uma parte para vencer num determinado prazo, para não concentrar tudinho na época das provas, né? Então, gente, eu deixo aí esse apelo para que não deixem de fazer esses exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação ajudam a tirar 10, por exemplo. Na segunda unidade, nenhum aluno meu tirou 10 na redação. Quem mais tirou 9, 9,5. A maioria dos que fizeram uma boa redação tiraram 8, 8,5. Mas a maior parte da turma, mais de 50%, tiraram nota 10. Pois não, Jaquiele, pode colocar aqui, eu estou lendo. Por quê? Pelos exercícios. Pois não. Eu sei que a gente ainda está no início do período, mas eu queria que o senhor tivesse uma atenção com a gente na segunda unidade, quando a gente fosse fazer a prova, porque provavelmente eu não sei como é que vai ser, se vai ser depois da segunda fase ou antes da primeira fase. Aí eu queria que o senhor tivesse um pouco de cautela para fazer as atividades e a dissertação. Se pudesse já soltar para a gente ir fazendo e adiantando, seria uma boa. Na segunda unidade, né, Jaqueline? Sim, isso é uma coisa que dá para a gente fazer isso. Inclusive, na primeira unidade, eu já vou deixar com uma semana antes da data de entrega, o tema da dissertação. E aí tem as duas vias, né? Eu vou liberar antes, e aí, Jaqueline, a gente pode combinar para a gente liberar na segunda unidade uns 15 dias até antes, entendeu? Você me lembre, e vocês me lembrem aqui que a gente pode fazer isso, sim, tá? Libera antes para quem já quiser antecipar a dissertação, deixa no mudo todos, mesmo os que optaram pelo regime da presencialidade, vão entregar pelo Moodle, né? Entendeu? A outra questão aqui é os seminários, pessoal. Os seminários, eles valem 0 a 5. Todos vocês têm que fazer seminários, seja na primeira ou na segunda unidade.
vocês vão se organizar nos grupos. O tema é de acordo com a escolha do grupo, né? A partir da semana que vem, essa semana não vou colocar, mas a partir da semana que vem eu já vou colocar os grupos dos seminários. Boa noite, Siddhartha. Eu já vou colocar o tema de seminário já para deixar disponível para vocês, tá certo? E, pessoal, os seminários vão ser 8 grupos de seminários, 4 vão entregar na primeira unidade e 4 na segunda unidade. O seminário vai ser novamente um vídeo de 8 a 12 minutos, com média de 10 minutos. O tema vai ser escolhido por ordem de inscrição, né? Vocês vão escolher os temas e vão entregar na primeira unidade, metade da turma, e na segunda unidade, a outra metade da turma. E a nota vale de 0 a 5 dos seminários. Teve uma turma que deu essa sugestão e eu acolhi, que é a seguinte: disponibilizar os seminários para que todos também possam assistir se quiserem. E aí eu vou pedir, por isso, que vocês postem os seminários no YouTube. Porque até os alunos estavam falando, isso é lógico. Olha, quando o seminário é feito em sala, todo mundo que quiser pode assistir. Por que não seminário em vídeo, a gente também não pode assistir? Eu digo, é mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês postem no YouTube e mandem o link dos seminários, e aí a gente publica no Moodle, e quem quiser assistir os dos colegas, assiste, fica à vontade, tá? E aí? Tudo bem, né? Eu acho interessante. Quem quiser assistir, assista. Claro, não é obrigado a assistir, você não vai ter que fazer um relatório, mas quem quiser assistir o tema, os colegas, perfeito. Então, vou pedir que vocês publiquem no YouTube, né, os seminários. Pessoal, fiquem de olho nos cronogramas esse semestre. Por quê? O cronograma, ele define as datas que a gente vai ter atividade virtual e as datas que a gente vai ter atividade presencial, ou ao vivo, né? Então, fiquem de olho nisso, tá? Não esqueçam de verificar. Semana que vem eu deixo os temas dos seminários. Aliás, eu vou combinar semana que vem uma data com vocês. Eu não coloquei hoje, porque tem gente ainda se matriculando. E aí eu preciso saber mais ou menos quantos alunos vão ter, mas a princípio são 8 grupos. Por enquanto, hoje tem matriculados na turma 8 ou 10. Não, 8, acho que 8. 50, a turma de vocês está com 58 alunos aqui. Eu sei que deve ir para 60 e poucos. Jaqueline, vocês já podem postar no YouTube, até porque todos vocês têm conta no YouTube, né? Através de Dimensional. Entendeu? Todos vocês, não sei se vocês sabem disso, todos vocês têm conta no YouTube. Então, por exemplo, uma pessoa, exatamente como o Siddhartha está colocando aqui, só manda o link. Se você não quiser deixar público, pode deixar listado. Aí só vai clicar quem pegar aquele link, entendeu? Não vou exigir que vocês deixem no público. Porque a modalidade listado, acho que vocês sabem, quando o vídeo está listado, só tem acesso para quem você mandar o link. E aí, por exemplo, como é que ficam as notas? A dissertação vale 0 a 10, né? Beleza. Aí, sim, aí na primeira unidade, meu grupo vai fazer seminários. Beleza. Aí como é que fica a minha nota, professor? Olha, a sua nota vai ser o 0 a 10 da dissertação, dividido por 2, somada com a nota do seminário, que é de 0 a 5, mais a nota das atividades que você fizer. É assim, porque esses exercícios, exercício de fixação, exercício complementar, a nota é sempre extra. E é por isso que mais de 50% dos alunos tiram 10 na minha disciplina, porque faz a maioria dos exercícios.
E como eu disse, por outro lado, quem vai para a final é reprovado, geralmente é porque não fez os exercícios. E quem estiver em regime remoto não pode deixar de fazer os exercícios, porque é através dos exercícios que a gente vai oferir a frequência, né? A frequência não é oferida para quem está em remoto, né? Para quem está em presencial tem que vir aqui para a SES. Para quem está em remoto é pelos exercícios que você fizer. Entenderam? Pronto, vocês têm alguma coisa, alguma sugestão, alguma coisa a repassar para mim, alguma coisa para falar para mim, para sugestão em relação ao período passado, em relação a esse período, ao período passado? E aí, pessoal? Não, perfeito, obrigado, gente. E aquela coisa, quero dizer com satisfação poder trabalhar com vocês de novo. Eu estou aqui para ajudar vocês e, principalmente nesses tempos tão difíceis, deixar uma mensagem que vocês tenham fé e esperança para prosseguir, apesar da situação que todos estamos vivenciando. Todos nós estamos passando por momentos difíceis em maior ou menor grau. Mas nós não devemos perder a fé e a esperança. Nós não devemos nos render à ansiedade. A ansiedade é um problema muito sério nesses tempos que a gente está vivendo. E que nós estamos aqui para ajudar vocês. O meu objetivo enquanto professor é sempre ajudar vocês. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu não sinto prazer em ser. Eu não sinto prazer em castigar a turma, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Eu quero que todo mundo estude, que todo mundo passe, né? Eu quero que todo mundo tenha sucesso na sua carreira profissional. Esse é o meu objetivo enquanto professor. Eu sinto a maior satisfação do mundo quando eu vejo meus alunos se dando bem na vida, né? É como se fosse um filho, é verdade. Isso aí não é conversa de demagogia de professor, não. O professor, quando vê um aluno, eita, é meu aluno, tá ali, tá fazendo tal coisa, que bom, eita, meu Deus. Sério, gente, quem é professor aqui sabe. Pronto, pessoal, agora eu vou começar o ponto 1, só começar, viu? Porque a gente tem relativamente pouco tempo, a gente vai dar um comecinho no ponto 1. Se vocês não têm mais perguntas, se vocês não têm mais colocações, como eu disse, fiquem à vontade para isso, né? Podem colocar aqui no chat também. Eu acho que vocês já estão vendo. Já estão vendo, né? Deixa eu só aumentar aqui. Pessoal, esses slides já estão disponíveis no Moodle. O do ponto 2 eu vou disponibilizar esse final de semana também. Assim como eu estou falando dos exercícios, né, para vocês entregarem até o final do mês, do ponto 1 e do ponto 2. Lembrando que a primeira unidade tem ponto 1 e 2, e 3 e 4. Como a disciplina é sempre presencial, as aulas presenciais são usadas para repassar o conteúdo. E as aulas sempre presenciais, a preferência para fazer atividades, seminário, prova, entrega de exercício, esse tipo de coisa. Então, ponto 1, introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. O direito internacional privado, pessoal, um conceito mais resumido que a gente pode trazer dele é que seria um conjunto de preceitos que regulam as relações de ordem privada da sociedade internacional. Tá certo? Então, conjunto de preceitos que regulam as relações de ordem privada.
E que tipo de relações de ordem privada? A gente já falou de algumas quando estava apresentando o conteúdo, né? Olha, aí tem bens, obrigações, família, sucessões, consumidor, trabalho. Então, são questões empresarial também, entra aí. Contratos internacionais. Então, o direito internacional privado, ele regula relações privadas. E cada vez mais essas relações são comuns. Por quê? Porque as pessoas compram e vendem no estrangeiro. Seja do ponto de vista empresarial, ou seja do ponto de vista do consumidor, né? Diminuiu no Brasil, mas, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, e existe até hoje, né? O brasileiro sempre gostou de fazer muito turismo de consumo. Né? Por exemplo, esse casaco que eu estou usando, eu comprei na Argentina em 2010. Estou usando até hoje aqui. Na época foi o equivalente a R$3. Hoje em dia, pelo amor de Deus. Quero nem pensar, mas deixa para lá. Já Delomba, ele dá um conceito mais completo de direito internacional privado. Direito internacional privado seria um conjunto de normas de direito público interno que busca... Deixa eu olhar, alguém tocou aqui, a campainha. Não. Ah, é alguém querendo entrar. Perfeito. Deixa eu voltar lá. É porque eu escutei um aluno entrando agora, aí eu fui permitir para entrar, né? Faz tipo toca a campainha, acho que vocês não escutam. Direito internacional privado, pessoal, seria um conjunto de normas de direito público interno que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito nacional, o direito aplicável, perdão, seja nacional ou estrangeiro, quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Esse é o conceito de Delombe. Então, vamos comentar um pouquinho de cada. O direito internacional privado é um conjunto de normas de direito público interno. Como assim? Que tipo de norma de direito público interno? Olha, o Código Civil, por exemplo, a LINDB, são normas de direito público interno. Porque a gente fala de direito privado, só que o direito privado, no final das contas, é o direito público interno. A questão de chamar privado é mais uma questão didática, e também porque são normas de direito público que regulamentam interesses privados, né? E através dos elementos de conexão, que tem vários, tem elemento de conexão pessoal, como nacionalidade e domicílio, tem elemento de conexão real, como a localização de um bem imóvel, tem elemento de conexão voluntário, como a escolha da norma e do foro pelas partes, quando há direito disponível para tanto, né, que não há parte suficiente. E aí, definindo se o direito aplicável vai ser o direito nacional ou estrangeiro. O direito nacional a gente chama de lex fori, é o direito do juiz que está julgando a causa. Já o direito estrangeiro é o direito de outro país. E como eu disse aqui, pessoal, não confundam norma estrangeira com norma internacional. Norma internacional é dos tratados, tem vigência em relação a vários países. Norma estrangeira é aquela norma vigente em outro país que não seja o nosso. Não esqueçam dessa distinção. Claro, quando a lei comporta a opção de se aplicar e de ser regulamentada pela ordem jurídica de mais de um Estado soberano. E quando é que isso acontece? Quando você tem pessoas naturais ou pessoas jurídicas de países diferentes, quando o objeto de execução quando o objeto de execução da obrigação envolve países diferentes, seja uma obrigação alimentar, ou seja uma obrigação decorrente de um contrato internacional, né? Ou da compra de bens. Então, é isso. Não existiam regras de direito internacional privado na antiguidade. Então, na antiguidade, não havia direito internacional privado. O direito internacional privado vai surgir entre o final da antiguidade e o começo da Idade Média.
E aí, lembrando, antiguidade, pessoal, é aquele período histórico, antiguidade com A maiúsculo, né? Porque antiguidade com A minúsculo é qualquer coisa velha. Para vocês que têm 20 e poucos anos, por exemplo, eu tenho um CD do Nirvana, Nevermind, que é uma antiguidade, né? Ou melhor, eu tenho o disco de vinil dos Beatles, comprado nos anos 90, é uma outra antiguidade. Um só não, eu tenho uns 2 ou 3. CD de vinil dos... CD de vinil não, vinil dos Beatles, né? Aquele tamanho da pizza. Pronto, então antiguidade com A maiúscula, não esqueçam disso na redação, tá? Porque essa grafia a gente considera como erro na redação, na dissertação. E aí, gente, na antiguidade não havia direito internacional privado, porque na antiguidade não era possível aplicar a lei de um país em outro. Só por isso. Na Roma antiga e na Grécia clássica, os direitos estrangeiros eram muito restritos. A gente falou isso um pouco em direito internacional público, mas a gente volta a repetir aqui. Tanto em Roma quanto na Grécia, nas cidades gregas, os estrangeiros têm pouquíssimo ou nenhum direito. Em Roma, por exemplo, tinha o ius civilis, que era para o cidadão, né, que deu origem ao nosso direito civil. E tinha o ius gentium, que é o direito da gentes, para o resto, os estrangeiros. Né? Então, por exemplo, eu até tinha falado um pouco sobre isso, acho que semestre passado, não sei se vocês lembram. Na Roma antiga, o ius civilis dava ao cidadão romano vários privilégios. Privilégio de foro. Se ele fosse condenado à pena de morte, ele poderia escolher a morte. A maioria escolhia ou cortar a cabeça, ou tomar veneno, cortar os pulsos na banheira, etc. Mas o cidadão romano ele não poderia ser crucificado, porque a morte na cruz era considerada uma morte atroz, porque você demora para morrer, vai sangrando, vai sufocando, etc. Vai morrendo agoniado. Então, por exemplo, peguem na Bíblia São Paulo, ou apóstolo Paulo, como vocês quiserem. Ele, por ser cidadão romano, ele era cidadão romano, não por ter origem romana, mas porque Roma dava a sua cidadania para as pessoas de famílias mais importantes e ricas, como era o caso da família de Paulo. Né? E Paulo escolhe o privilégio de foro, ser julgado em Roma, e quando ele é condenado à pena de morte, cortam a cabeça dele. Por outro lado, Jesus e Pedro, que não tinham cidadania romana, quando são condenados à pena de morte, são crucificados, porque eles não têm esse privilégio de escolher a morte. E outro detalhe, eu não sei se vocês já perceberam que no Evangelho, Pilatos se irrita porque Jesus não se defende das acusações. E Pilatos se irrita porque ele era bonzinho? Não, porque ele era romano. O Iugêntio, ele dizia que nenhum homem livre, estrangeiro, poderia ser condenado a qualquer crime que fosse sem um contraditório. Então, Pilatos se irrita com Jesus porque Jesus não está ajudando a estabelecer o contraditório. É por isso. Aceita como Roma era injusta. E um ordenamento jurídico para o cidadão e outro para os estrangeiros. Eu digo, bom, pessoal, olhem para a Grécia. Na Grécia, o estrangeiro tinha que ter um padrinho, uma espécie de tutor, de um cidadão local. Do contrário, ele não podia ter propriedade, não podia trabalhar, mesmo sendo um homem livre. Não falo nem de escravo, porque se fosse escravo era coisa, né? Era res. Sabem disso. Então, Grécia era muito pior do que Roma para estrangeiros. Em Roma, a princípio, os estrangeiros poderiam ser vendidos como escravos e ter seus bens sequestrados. Essa situação mudou a partir de 242 a.C., né, quando se desenvolveu o ius gentium, e se criou o pretor peregrino para resolver pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. O pretor peregrino, pessoal, mais de 200 anos, quase 150 anos antes de Jesus, ele era uma mistura de juiz, funcionário do executivo e promotor que protegia os interesses dos estrangeiros e aplicava o ius gentium.
que era o direito, como eu disse, que regulamentava os cidadãos estrangeiros em Roma. Na Bíblia, por sua vez, né, existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estes não deveriam ser oprimidos na antiga Israel. Vocês gostam de ler o Velho Testamento, né? Aí tem lá dizendo o seguinte, ou é no Deuteronômio, acho que é no Deuteronômio. Se alguém souber, me corrige. Mas é na Torá. Aí tem lá dizendo, não oprimirás o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. É o mandamento dos que Deus deu a Moisés, né? Então, vamos lá. Na antiguidade, em regra geral, os estrangeiros não tinham direitos pela absoluta territorialidade das leis. Então, na antiguidade, o território ele definia, já tinha uma lei ali. Aliás, hoje em dia tem, né? Mas as leis só eram aplicadas dentro do território. Não se concebia a ideia de que o direito de um país pode ser aplicado em outra, como a gente faz atualmente no direito internacional privado. Então, perceba, o direito internacional privado só é possível porque a lei de um país pode ser aplicada em outro país. Do contrário, não. E quando é que isso vai surgir? No final da Antiguidade para começo da Idade Média. Então, somente a invasão, a partir da invasão bárbara do Império Romano, no século V, né? Lembrando que essas invasões bárbaras decretam o fim da Idade Antiga, da Antiguidade, e o começo da Idade Moderna não, Idade Média, pelo amor de Deus, Idade Moderna, desculpa. É que surge a ideia da personalidade da lei, através do qual cada ser humano pode ser julgado de acordo com a sua tribo, povo ou nação. Então, devido à diferença entre as leis bárbaras e as leis romanas, é que cada pessoa vai ser julgada de acordo com a norma do seu país de origem. Então, se a pessoa é bárbaro, vai ser julgada de acordo com os costumes e leis dos povos bárbaros. E não eram tão bárbaros assim quanto vocês pensam, tá? É porque o pessoal assiste muito Conan, Game of Thrones, né? Deixa pra lá. Então, aí surge a personalidade da lei. A lei é definida pela pessoa, não pelo território. Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta até agora. Pronto, se tiverem pergunta, deixem aqui no chat. Eu vou terminar mais um slide. Terminar nesse quarto slide, tá? Aí o resto a gente dá semana que vem. Esse ponto. Aí começa o 2. Vamos lá. Então, a partir da morte de Carlos Magno, no século IX, se restabelece a territorialidade durante o feudalismo, pois o senhor feudal, dentro de seu domínio, admitia somente a sua própria lei. Como vocês assistirem Game of Thrones, apesar dos exageros, né? Cada senhor feudal é juiz e soberano do seu feudo. E aí, no feudalismo, volta a ideia de que a lei só é vigente dentro do território, não mais em relação à pessoa. Isso vai ocorrer após a morte do imperador Carlos Magno, que era imperador do Sacro Império Romano Germânico, no século IX. Volta aí no ano 900 e pouco, né? Por volta do ano 1100, na Universidade de Bolonha, surge a chamada Escola dos Glosadores, que busca nas leis romanas a regulamentação sobre estrangeiros para buscar conflitos normativos. Agora, a ideia da extraterritorialidade ou da personalidade da lei, extraterritorialidade, pessoal, é porque a lei pode ser aplicada fora do seu território, tá? Existe até hoje, né? Então, aí vai surgir a Universidade de Bolonha. A Universidade de Bolonha é a mais velha da Europa, na Itália. E surgiu a Escola dos Glosadores. Glosadores, eles faziam uma coisa que vocês gostam muito, que é o código anotado ou comentado. Eles pegavam as leis romanas e faziam a glosa embaixo do artigo da lei. Glosa é verso. Atualizando a interpretação da lei romana anterior, né, para a época que eles viviam lá na Idade Média. E aí eles buscaram
soluções em relação à regulamentação dos estrangeiros. E aí passa a se readmitir novamente tanto a extraterritorialidade quanto a personalidade da lei. Durante a Idade Média, aí já no fim da Idade Média, inúmeras cidades comerciais, principalmente as repúblicas autônomas do norte da Itália, como Florença, Veneza, Pisa, passaram a criar seu próprio direito, chamado Estatuto. E o intercâmbio entre essas cidades passou a demandar soluções jurídicas para eventuais conflitos de leis. Então, pessoal, na Idade Média, final da Idade Média, pronto, o capitalismo surge aí. Inclusive nesse lugar também, ou seja, norte da Itália. Norte da Itália, aquelas cidades como Veneza, Florença, Pisa é onde tem a torre, né? Gênova também, elas têm o seu próprio governo, são repúblicas, tá? Cada cidade é uma república. E são cidades empresariais, cidades comerciais. E elas comerciam entre si, mas cada uma tem seu próprio direito. Então, aí passa a haver essa possibilidade da aplicação do direito de uma cidade independente em outra. Eram cidades-estados. E da necessidade de se estabelecer critérios para você resolver esses conflitos, principalmente em relação à questão de contratos, etc. Os bancos também surgem aí. O capitalismo surge nesse período no norte da Itália. O que mais? Parei no 4º slide de 11, né? Deixa 7 slides para a gente ver semana que vem. Pessoal, alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram colocar para mim? Alguma pergunta? Podem colocar no chat. Fiquem à vontade, tá? Ok. Então, pessoal, se vocês não têm perguntas, eu reitero a minha satisfação em poder trabalhar com a turma de vocês desde esse período. Me coloco à disposição para que todos ajudar vocês a concluir essa etapa importantíssima da vida de vocês. Deixar aquela minha mensagem para que vivenciem esse período difícil que a gente está passando com fé e esperança. Não se rendam à ansiedade, tá? Que é o mal do século. E fico à disposição de vocês, através dos mecanismos competentes, para qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato conosco, que a gente está à disposição. Então, um bom final de semana para vocês e até a semana que vem, tá, pessoal? Tchau, tchau. Fica com Deus vocês também.